perdas e decepções fazem parte da nossa vida. Saber lidar com elas e perceber como elas funcionam é importantíssimo, porque senão você vai sofrer em cada uma dessas situações. Não tem pessoa que não passou por uma decepção qualquer, por uma perda qualquer, por uma ruptura que possa ter gerado uma decepção ou uma frustração. Então, saber lidar com as decepções que fatalmente vão fazer parte da sua vida, até você entender o seu mecanismo de expectativa que você projeta sobre os outros, vão percorrer e vão lhe perseguir até você chegar num belo dia que você diz assim para você: espera aí, eu criei aqui uma expectativa, eu esperei que essa pessoa fosse agir como eu agiria, eu contava que essa pessoa ia fazer algo que eu esperava que ela fosse fazer. Portanto, existe sempre uma projeção na sua mente, na sua cabeça, você cria uma imagem e você projeta sobre a pessoa. E esta imagem, desta projeção, lhe dá uma sensação de expansão. E aí, de repente, quando você percebe que a realidade se mostrou diferente daquilo que você projetou, você vai se decepcionar com a imagem da verdade, porque ela entra em conflito com a imagem do seu imaginário, né? Então, ou seja, você vai criar um conflito primeiro com a verdade, né? E você está querendo prevalecer uma ilusão. Então, ou seja, já criou aí um conflito. Então, é importante que você saiba eliminar essa imagem de referência, porque o seu cérebro ele vai criar uma imagem de referência para todas as experiências que você vai viver, até mesmo para tentar preparar você para os acontecimentos. Mas você tem que entender o que esta imagem, ela é uma ilusão e ela pode não corresponder a um fato. Ela pode ser apenas um achismo, uma mera ilusão da sua cabeça. E se você não souber abandonar essa imagem e se adaptar à realidade, você vai se decepcionar, você vai se frustrar. É aquela sensação de que você acha que você vai expandir e de repente encolhe. Sabe assim, eu acho que agora vai, e você retrai. Toda vez que esse movimento é interrompido por alguma situação, isso é aquilo que se chama de trauma, porque você esperava expandir na relação com alguma pessoa, com alguma situação, e de repente a realidade se mostrou diferente, você retraiu. E aí você se decepcionou, se frustrou, você entra para dentro de você, remoe isso e guarda isso, e por vezes você pode passar pela vida inteira sem saber perdoar, sem saber aceitar, sem principalmente saber libertar você desse incômodo que você mesmo criou. Ou seja, a expectativa é um grande mal, pelo que eu estou entendendo. E eu fiquei me lembrando de uma vez que eu estive em consulta com você e que eu tinha uns achismos do que era, na minha cabeça, no padrão do mundo, o correto. E eu falava assim, não, mas tá certo o meu jeito de achar, tá certo a expectativa que eu criei, tá certo eu querer desse jeito. E aí o Carlos falava assim, não precisa, não é desse jeito, é de outro jeito. Às vezes a gente não consegue entender, mas até quando a gente cria uma expectativa com muita base no que é palpável, no que é real, eu acho que a gente também não está fazendo bem pra gente, porque pelo que eu entendi com você, a gente precisa estar livre para aceitar os presentes que a vida nos dá, mesmo que venha pintado da cor totalmente diferente do que a gente imaginava, é isso? É isso. Existem dois tipos de expectativa. Tá? Então, existe uma expectativa daquilo que eu idealizo, daquilo que eu imagino e que eu vou partir da minha referência, da minha verdade, daquilo que você acabou de dizer. Para você era certo agir daquela forma, se comportar daquela maneira. Por quê? Porque você age dessa forma, você agiria desta maneira, mas o outro não. Ele está numa outra realidade, ele tem um outro conhecimento, ele tem um outro desenvolvimento. E a pessoa não pode, pura e simplesmente, achar que ela é dona da verdade absoluta e querer impor essa verdade sobre o outro. Mesmo que a nossa verdade absoluta esteja baseada na verdade da sociedade, porque a sociedade tem a sua própria verdade também. Os valores da sociedade, os valores daquela comunidade, né? Eu digo que isso às vezes fortalece na gente a nossa verdade e que não pode ser absoluta, porque a gente fala assim, não, é que todo mundo faz assim, mas não necessariamente precisa ser feito assim sempre. Na sua história,
as coisas são diferentes. Existe uma verdade absoluta e existe uma verdade relativa, sujeita ao processo de cada um. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, a outra pessoa vai ter a verdade dela, de acordo com o seu processo. E nós vamos sempre utilizar da nossa verdade que está relativa ao meu processo, do conhecimento que eu despertei. Então, para a gente se relacionar bem, a gente precisa aceitar a verdade do outro. Claro, é óbvio, né? Porque senão você vai entrar em conflito, porque você vai querer impor a tua verdade. E toda vez que você impõe a sua verdade, você não está interessado no outro, você está interessado só em você mesmo. E aí você é egoísta. Porque você não está interessado em aceitar a pessoa como ela é, mas sim só aceito se ela for igual a mim. Então, se você quer alguém igual a você, para que você está perdendo seu tempo se relacionando com outras pessoas? É isso. E se a gente começar a libertar a nossa mente para entender o que o Carlos está falando e agir desta forma, a gente se decepciona menos. Mas às vezes a perda é concreta, né? Vamos pensar agora no luto, já que eu já estou de preto, eu não estou de luto não, viu? Mas no luto, né? Perder concretamente alguém traz dor, traz saudade, traz vazio. Existe uma forma melhor da gente lidar com esse momento? Existe. Eu parto do princípio que tudo que faz parte da nossa vida não está mais um dia na nossa vida, está menos um dia na nossa vida. Então, e que tudo que faz parte da nossa vida veio e vai um dia. Então, estar preparado para apegar na hora que chega e desapegar na hora que parte é saber concluir os processos de tudo que vai fazer parte da nossa vida, porque o único ser que eu considero que é eterno na nossa existência somos nós mesmos. Os outros, eles vão vir e vão ir. Eles vão cumprir etapas, processos, tempos na nossa vida. E eles não precisam ficar conosco eternamente, porque eles fazem parte de um processo a ser cumprido ao longo da nossa jornada evolutiva, de vida, espiritual, como você quiser definir. Então, no momento que aquela pessoa morre ou ela morre, mas ela não morre na sua vida, porque pura e simplesmente ela resolve que ela não quer mais estar com você, ou ela pura e simplesmente não interessa mais ter uma relação com você. É a mesma coisa, a morte ela está aí. A morte é uma ruptura onde aquilo não mais faz parte de você. Então, aprender a saber lidar com a morte e saber ser resiliente nesse momento, ou seja, aceitar que não poderia ser diferente. O problema é que você cria uma linha imaginária, contínua, de que aquela pessoa vai estar com você para sempre. Aí, de repente, quando há um corte, é como se você se sentisse perdido, porque você contava com aquela pessoa ao longo da sua vida. Então, é mais ou menos como, de repente, você está correndo, né? E algo interfere no seu movimento e você continua ainda caminhando, mas aquilo fica para trás. Mas assim, como assim vai ficar para trás? Essa pessoa, eu acho que ela deveria continuar comigo. Eu imaginei isso na minha vida. Então, e a pessoa vai sofrer o quê? Ela vai sofrer até ela aceitar a realidade. Eu digo que o sofrimento, ele dura, Cláudia, até nós aceitarmos a realidade. Quando a gente aceita a realidade, acabou o sofrimento, né? E agora, tem pessoas que às vezes demoram 20 anos para aceitar a realidade. Tem pessoas que conseguem fazer isso na hora. Eu vejo como uma boa saída a gente exercitar a gratidão em relação à realidade, porque a realidade, ela sempre traz coisas boas, né? As perdas são ruins, mas aí elas ficaram, a morte foi, passou, né? Como você disse, é menos um dia, mas ainda tem coisas boas. Se a gente focar nas coisas boas, acho que a gente lida bem com isso. Eu sei que tem muitas telespectadoras queridas, aliás, meu forte abraço para todas vocês. Eu imagino que não seja fácil passar pelo processo de perda que você está passando. Eu estou falando isso porque eu recebo praticamente todos os dias e a gente está vivendo uma fase que tem tanta gente com essa dor da perda, né, vivendo o luto. Tem algo que a gente possa fazer, alguma mentalização, algum exercício que possa dar uma aliviada nessa sensação ruim que fica? Sim. Deixa primeiro só eu concluir as duas expectativas. Existe uma expectativa que ela é negativa quando você espera do outro alguma coisa para suprir em você. E aí, quando ele não tem esse comportamento, essa atitude, ou não corresponde àquilo que você quer, você vai se decepcionar e você vai se frustrar.
Tá? Agora, existe uma outra expectativa, de que aquela que você está muito bem com você mesmo e você manifesta isso, a sua vontade, a sua verdade, livremente, sem esperar absolutamente nada em troca. E aí, no momento que aquela pessoa talvez não corresponda àquilo que você imaginava, você vai saber abandonar essa ideia e aceitar o fato e a realidade. Mas, normalmente, quando a expectativa é positiva, você nunca espera absolutamente nada da pessoa. O que vier, você está super aberto, super receptivo. Você entende que é aquilo que a pessoa pode dar, é aquilo que ela sabe dar, ela não sabe de uma outra forma. Então, não dá para dizer assim, a culpa é dos meus pais porque não me amaram, por isso eu não tenho esse amor. Né? Então, não é isso. Tudo tem uma relação. Então, saber lidar com a decepção e com essa frustração que isso vai gerar, que retrai e que faz você ficar com isso preso e que depois você vai ficar remoendo e isso, além disso, envelhece e vai fazer com que, às vezes, você carregue isso ao longo de toda uma jornada de vida que não é legal porque você não está liberando essas mágoas e essas decepções, e isso você tem que parar para pensar. Você está aprisionado a isso, você está preso a isso. Enquanto você estiver preso a essa energia negativa, pesada, que você não conseguiu gerar leveza, você não tem como evoluir espiritualmente. Né? Como que você vai evoluir espiritualmente se você carrega um peso de uma revolta, de uma raiva, de uma mágoa, de uma decepção? Então, nesse segmento, vamos fazer um pequeno exercício. Você que está aí me ouvindo, feche os olhos. Imagine todas as pessoas que você teve uma decepção na sua vida. Todas elas. Coloque elas todas assim à sua volta. E para cada uma delas você diz, eu liberto você, eu amo e aceito você como você é, eu agradeço aquilo que você me proporcionou. E eu te libero de toda e qualquer necessidade de você suprir o que quer que seja para a minha pessoa, para apenas o meu próprio benefício. Eu liberto você e permito que você siga livre e estabeleça uma relação de amor e de compreensão contigo. Isso vai te dar um grande alívio, porque você vai tirar essa conexão negativa com relação às perdas. Isso é amor, né? Porque você ensinou isso já pra gente várias vezes, quando a gente ama o outro, a gente aceita o outro como ele é. Não necessariamente a gente vai conviver com o outro, né? A gente vai fazer nossas escolhas. Aceita e fica ou aceita e cai fora? Aceita e fica ou aceita e cai fora. De toda forma, aceita. De toda forma, ame. Com relação às perdas, você tem que entender que as pessoas têm um ciclo e que, por vezes, você que imagina que ela vai continuar, tá? Então, para essas pessoas que você perdeu, às vezes é um filho, às vezes é um marido, às vezes é uma esposa, uma mãe, a gente sofre muito com a perda de uma mãe, principalmente, porque temos laços emocionais muito profundos, né? Um pai também, né? Porque é a nossa referência de confiança, é a nossa referência de suporte. Por mais que eles possam estar velhinhos, só deles estarem ali, nos dá lá no nosso inconsciente uma sensação de que estamos protegidos, né? De que tem alguma coisa à frente da gente. Quando os nossos pais saem, a gente fica no topo do negócio. E tudo fica para baixo de nós, os nossos filhos, os nossos netos, né? E aí a gente fica no topo. Isso exige uma responsabilidade, parece que não tem nada acima de nós, né? Então, a gente se sente um pouco desamparado aí. Então, nesses momentos dessas perdas, principalmente quando você tem esses laços emocionais de algum tipo de dependência, que aquilo te dá uma sensação de segurança e de proteção, você vai sentir essa falta. Eu lembro de uma senhora que ela disse que ela sentia muita falta do marido que tinha falecido. E eu perguntei para ela, você sente falta dele ou daquilo que ele te proporcionava? Aí ela disse, daquilo que ele me proporcionava. Então eu disse, então você não está com saudade dele, você está com saudade daquilo que ele te proporcionava, não é dele. Então, convém você também entender todas essas pessoas que você precisa liberar, se você tem saudade realmente delas, do amor que você sentia por elas, ou por aquilo que elas proporcionavam para você. Se é realmente o amor por esta pessoa, então imagine essa pessoa que hoje não faz parte da sua vida, libere ela, não fique no seu pensamento sempre pensando nela, porque eu acho que isso cria conexões que não são legais para essa alma que está lá no seu processo evolutivo e também não é legal para você porque você se prende a isso. Então imagine essa pessoa, vamos imaginar, a luz sempre é muito bom, imagine essas pessoas envoltas numa luz branca e imagine elas sorrindo para você, você agradecendo a elas, dizendo para elas, eu permito que você siga
o seu processo, onde quer que você esteja, e você está livre e eu estou livre, e imagine essa pessoa sumindo nessa luz branca. Assim você vai realmente liberar laços emocionais que você possa ter aí e que você está nutrindo e que possam atrapalhar a sua vida e até mesmo você estar aberto e receptivo para as outras pessoas que estão do seu lado, que ainda estão vivendo com você e que você de repente está tão fissurado naquela pessoa e de repente não está amando e valorizando outras coisas que são importantes. Isso infelizmente acontece às vezes na família, né? Uma mãe perde um filho, claro que o sofrimento é gigante, mas aí tem os outros para olhar, para cuidar, para a gente entender, né? Eu sempre gosto muito, aprendo muito com você. Eu costumo dizer, minha gente, que na vida a gente tem tudo de forma muito especial emprestada por Deus, né? Então Deus empresta pra gente os filhos, o marido, os pais, mas não é nosso, é dele. E pelo tempo dele. Pode ser que dure muito, pode ser que dure pouco aos nossos olhos, mas é o tempo de Deus e a gente precisa ser grato por esse empréstimo, né? Eu digo sempre assim, puxa, você está sofrendo porque você perdeu o seu marido. E quem nunca teve um marido? Você teve, então agradeça pelo tempo que você teve, por esse presente que Deus te deu. Talvez seja uma forma também da gente lidar com essas perdas. Lembrando daquilo que eu falei, partindo daquela minha premissa de que tudo está só um tempo na sua vida e que vai uma hora embora. Tá, é menos um dia. Então, se está menos um dia, lembre-se que talvez aquela pessoa que você ama e que talvez você possa perdoar, faça isso hoje, porque amanhã ela pode não estar aqui. Então, hoje, vá lá e diga, perdão, sinto muito por tudo aquilo que eu falei, peça perdão, vá lá e diga, eu te amo. Hoje, ofereça aquilo que você quer oferecer, nunca deixe para amanhã, porque o amanhã pode não ter, porque o que você tem é o hoje. Então, hoje, ame, hoje, valorize, hoje, faça a pessoa se sentir importante na sua existência, porque assim, você realmente vai estar numa energia muito boa.